Olá, vamos lá? Vamos dar continuação à primeira parte do meu testemunho. Talvez você esteja esperando, né? Algo que venha impactar a sua vida. Não, pode ter certeza. Impactar não vai impactar, mas vai edificar a sua vida, vai ajudar você nessa trajetória, vai ajudar você a entender muita coisa que talvez você não entenda porque acontece na sua vida, mesmo você sendo de Deus, mesmo você sendo obediente, mas mesmo assim, na obediência, nós passamos pela dor e pelo sofrimento. O propósito de Deus é a salvação. O propósito de Deus é nos fazer pessoas melhor, fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores para o reino. Então, existem processos que não tem como nós não passarmos por esses processos. É fundamental que você passe pela dor, pelo sofrimento, pela decepção, pela perseguição, pela calúnia, pelas injustiças, enfim, pela rejeição. Enfim, são momentos que vêm sobre as nossas vidas para nos disciplinar, fazermos com que nós sejamos pessoas melhores, né? Fazer com que a gente venha sermos mais semelhantes a Deus. Porque Paulo, ele disse que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você sabe que hoje, né, olhando um pouquinho para trás, as coisas que Deus permitiu que eu passasse, enfim, me ajudou, contribuiu para ser essa serva que hoje eu sou. Segundo relato de algumas pessoas, elas sempre falam: eu queria ser forte como a Adriana, eu queria ser forte como a Diaconisa, enfim. Elas falam isso, gente, mas a gente sabe que a nossa força, ela vem do Senhor. E para se construir uma postura, para se construir um caráter, para se construir um relacionamento, seja lá o que for, um relacionamento com Deus, com seus amigos, enfim, um relacionamento, né, com seus próprios sofrimentos, com a sua própria dor, enfim, é preciso passar por situações que nos tragam experiências maiores na nossa vida. Porque como é que eu vou aprender a lidar com uma situação se nunca passei por ela? Então é necessário que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente tenha a oportunidade de poder amadurecer a nossa fé, o nosso sentimento, as nossas emoções, como trabalhar as nossas emoções. Antes eu era uma pessoa muito sentimental, eu era uma pessoa muito melindrosa, chorava, né, à toa, qualquer coisa que acontecesse dentro da igreja já era o suficiente para chorar. O pastor às vezes reunia o grupo, né, para dar uma bronca, aquela chamadinha que sempre tem, enfim, eu só fazia chorar. Quando não chorava, né, a reação não era boa. Não que eu tivesse um temperamento explosivo, enfim, não, mas tinha algumas atitudes que não eram louváveis para um servo de Deus, para um cristão, né? E hoje eu olho para trás e vejo quanta coisa mudou, quantas coisas Deus me ensinou através das lutas que Ele permitiu que eu passasse, que eu enfrentasse. Hoje eu não posso mais ser aquele crente de outrora, aquele crente que se esperneava, que criava bico, aquele crente que fazia pirraça, aquele crente que reagia de uma forma negativa, enfim, dando mau testemunho, aquele crente que se acontecia alguma coisa dentro da igreja, se era chamada a atenção, no dia seguinte já não ia mais, faltava os cultos, como se quisesse
se vingar como se quisesse dar uma resposta. Hoje não. Hoje nós temos que encarar de frente. Eu, por exemplo, esse período eu estou vivendo uma situação e a qual eu tenho que enfrentar essa situação. Eu parei para analisar, os nossos problemas, eles não são só fora dentro da igreja. Os nossos problemas, eles também têm dentro da igreja. A gente também enfrenta problemas no ministério, adversidades dentro do ministério. Dentro da igreja, não é um mar de rosa. Eu não vou enganar as pessoas dizendo, olha, vem para Cristo que vai ser um mar de rosa a tua vida. Não. Servirmos a Cristo é prazeroso, mas há um preço a se pagar. Um preço que muitos não querem pagar, que desiste com muita facilidade. Mas eu não vou desistir porque eu tenho um alvo. E a pessoa, quando ela tem um alvo, ela não desiste. Ela vai em frente, ela segue em frente porque ela tem um alvo. Meu alvo é morar no céu, é passar a eternidade ao lado de Deus. Porque Pedro disse, Senhor, para quem nós iremos? E só o Senhor é que tem a palavra de vida eterna. Nós não fomos chamados para desistir, ficar parado no meio do caminho, não. Olha para Jesus, o sofrimento dele, quando ele foi colocado naquela cruz, apedrejado, quando colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, quando cravaram nas palmas das suas mãos pregos, espremeram uma esponja com vinagre na boca dele, enfim, foi o sofrimento da cruz. E nós também temos sofrimentos na nossa vida, sofrimentos, momentos difíceis, nós vamos ter que passar, querido. Não tem como. Tem gente que quer pular. Eu queria que fosse assim, que tudo fosse paz, tranquilidade, e fosse só alegria, sorriso, só bênçãos e bênçãos. Não. Tem os espinhos que nós temos que enfrentar para ter uma vida abençoada e vitoriosa. Tem que lutar para conquistar as coisas que Jesus já conquistou. Hoje, somos nós que temos que fazer a nossa parte. Não espere que Deus vá fazer a parte dele, quando na verdade é você que tem que fazer. E tem muitas pessoas paradas, pensando assim, que vai cair do céu bênçãos e milagres. Querido, tem que lutar, tem que orar, tem que jejuar, tem que clamar, tem que gritar, tem que fazer a sua parte. E quando Deus achar graça em nós, Ele nos abre as comportas do céu, abre as portas do céu e derrama aquilo que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Porque nós já fomos abençoados. A Bíblia nos fala que nós já fomos abençoados com toda o quê? Toda sorte de bênção. A bênção já está sobre a sua vida. Mas as pessoas querem ganhar as bênçãos do Senhor sem fazer nada. Sem ir à igreja de preferência, sem orar de madrugada, sem participar dos cultos, das vigílias, dos montes. Já viu aquela pessoa que ela está sempre ocupada para Deus? Você pode fazer uma visita comigo hoje? Não, eu não posso. Irmã, você sabe que eu não posso. Você pode ensaiar? Eu não posso. Nada pode, irmão. Eu deixo completamente à vontade, sabe? Não adianta você insistir com uma pessoa que ela já demonstrou que ela não está afim de fazer as coisas para Deus. Então a gente perde tempo, a gente se aborrece, as pessoas precisam entender isso. E aí quando a gente deixa essas pessoas de lado, eu já tive experiências como essa, em que eu dava desculpa, que era o meu trabalho, que eu estava cansada, que eu trabalhava a semana inteira, que eu tinha que cuidar do cabelo, que eu tinha que fazer minhas unhas, porque segunda-feira eu ia trabalhar novamente. Sabe, eu já fui muito assim, eu já fui esse tipo de crente, que dava desculpas, mas que tinha todo o tempo para estar na casa de Deus e fazer a obra de Deus.
Então tem argumentos que não convencem a Deus. Você pode tentar tapear o homem, mas Deus, ele sabe da tua vida. Deus, ele viu que você não foi sincero nas suas palavras. Argumentos não convincentes, palavras que não são verdadeiras, desculpas que não são verdadeiras. E Deus, ele sabe porque ele conhece a tua vida. E aí a gente começa a deixar essas pessoas de lado porque elas não servem, porque elas não querem servir. Não que elas não servem para o reino, elas servem. Todos nós temos um valor e uma serventia ali na casa de Deus. Mas as pessoas, elas não querem servir. Elas preferem servir mais aos homens, à sua família, a si mesmo, às suas vontades, do que servir o quê? Ao próprio Deus. Então, existe uma diferença entre a lua e a estrela. A Bíblia nos fala que a glória de uma se difere da outra. De repente você se encontra aí nessa situação. Porque um irmão é mais abençoado, chegou na igreja depois de você e hoje já está como diaconisa, ou talvez como um obreiro, um diácono, e você continua lá do mesmo jeito. Sabe? Tem pessoas assim. E aí começa a reclamar. Ah, porque tem uns queridinhos. Ah, porque tem uns prediletos. Não, irmão, não tem queridinho, não tem predileto. É você, o problema está em você. Olha quantas desculpas você deu para Deus. Você acha o quê? Que as pessoas vão ficar a vida inteira implorando para você? Você se acha tão importante assim? Para que as pessoas venham ficar a vida inteira te chamando para fazer a obra de Deus e você continuar dizendo, não, eu não posso. Quantos não você já disse? Quantos não? Tem gente assim, irmão, né? Eu quando fui deixada de lado, nossa, como aquilo me doeu. Quando eu vi que as pessoas não citavam mais o meu nome para nada, eu acredito que a gente se acha um pouquinho importante quando a gente é muito, como que eu posso dizer, solicitado, quando o nosso nome é muito citado para determinadas funções dentro da igreja, eu acredito que a gente acaba se sentindo um pouco. Mas quando a gente começa a ficar de lado, que a gente percebe, olha, eu não sou nada. E que as pessoas não começam mais a te chamar para nada, a te dar valor para nada. E aí você começa a sentir a dor. E você começa a achar estranho. Você começa a ficar preocupado. Meu Deus, não me chama mais para nada. Antes era só meu nome para tudo. Sabe? Tem pessoas que gostam disso. Mas a gente, com o tempo, a gente vai o quê? Aprendendo. A gente vai amadurecendo. Nós temos que ser pessoas ativas no reino de Deus. Se você tem uma missão para fazer, você sabe do teu chamado, não espere que alguém vá chamar você para fazer. Faça a tua parte, porque você será visto por Deus. Na terra não haverá reconhecimento. Não espere que o homem vai dizer para você muito obrigado, que nem isso às vezes eu escuto. Mas eu sei que a minha recompensa é para Deus. O meu patrão é Deus, é Ele que me paga. O meu salário é de Deus. Não estou falando salário em notas, não, gente. Até porque alguma pessoa que não crente pode estar assistindo e pode achar que nós somos pagos. Eu não sou paga, graças a Deus. O meu salário é espiritual. O meu salário vem em paz, em saúde, em alegria, em sossego, em livramento que o Senhor nos dá. Esse é o salário do crente. Claro que tem algumas pessoas que trabalham na igreja de tempo integral, o pastor, que se dedica, não há pecado em relação a isso, porque digno é o obreiro do teu salário, mas nós que somos obreiros, né, diaconisa, presbítero, nós não temos salários. Mas a gente também não está preocupado com isso, porque eu sirvo a Deus por amor. Só ter paz, alegria, só ver a minha família em paz, já é uma grande bênção, isso já é uma grande vitória. É saber que Deus tem cuidado dos meus,
Quando nós trabalhamos para Deus, Deus ele trabalha para nós. Então aprenda isso, sabe, a se entregar, aprenda a se dedicar. Se você tem um chamado, se dedique. Você sabe que quando eu ouvi uma frase de uma pastora, que ela disse assim, ela falou assim, o meu precioso chamado, cumprindo o meu precioso chamado, eu guardei isso no meu coração. E hoje eu estou assim, eu só estou cumprindo com o meu chamado. E quando você está focado em cumprir um chamado que Deus te deu, você não tem tempo para olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para as coisas que estão à sua volta, porque você sabe qual é a sua missão. Você precisa saber qual é a sua missão, qual é o seu papel no reino de Deus. Sabe, você não fica dependente de homens, não. Tem pessoas que ficam dependentes de homens. Não, ele que tem que falar o que eu vou fazer, ele que sabe qual é o meu chamado. Não, meu irmão, peça a Deus a direção para a tua vida, a confirmação, e que a cada dia mais Deus ele vai confirmando esse chamado em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse foi o segundo vídeo do nosso testemunho e nós vamos fazer o terceiro para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Gente, beijo no coração e se agarra a essas palavras de Cristo em nome de Jesus. Amém?